gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E eu gostaria de trazer um lembrete, uma forma de pensar diferente, um outro ponto de vista para que vocês analisem aí. E se fizer sentido na vida de vocês, ok. Se não fizer, beleza também. É só minha forma de expressar o que eu penso a respeito disso. Na minha percepção, Deus vai muito além de uma religião. Deus vai muito além de alguém que pune, de alguém que manda seus filhos para o fogo para queimar eternamente. Deus, ele é um ser não místico, e ele é um ser que tem acesso a todas as pessoas, independente se tem religião, se são ateias ou não. E Deus eu posso encontrar em qualquer lugar. Baseando-se nisso, eu não me limito a pensar sobre alguns rituais que algumas religiões praticam, e eu não me prendo a isso, tá? Respeitando novamente aqui quem tem religião, quem não tem, enfim, todas as formas de pensar, tá? Eu só queria trazer um outro ponto de vista para que vocês analisassem também. O batismo, para mim, pessoalmente, não é algo que uma criança na fase inocência e na fase não lembrança deveria fazer, né? Uma criança ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, 1 ano, 2, faz o processo do batismo, ela tá numa fase inocência ainda. Ela não sabe o que é pecado, ela tem algumas percepções do que é certo e o que é errado, pequenas, né, não são grandiosas sobre o que a gente tem, porque a gente já tá na fase consciência, a criança ainda não. E eu não vejo o menor sentido uma criança batizar, né? Até porque o batismo, o que significa o batismo? E por que eu não concordo quando uma criança que está na fase inocência deveria fazer? Porque o batismo nada mais é do que a remissão dos pecados. O batismo nada mais é do que a limpeza, a purificação, né? E por que Jesus fez o batismo nas águas? Para fazer essa metáfora, essa representação do que significa sair do pecado e se limpar. Então, quando a gente está sujo, a gente se limpa, a gente toma um banho. Então, foi a forma dele poder explicar o que significa o batismo. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai errar? Não, né? Até porque ninguém é perfeito, ninguém é puro, não existe isso aqui no mundo. Só que, quando a gente se conscientiza dos nossos atos falhos, quando a gente busca o autoconhecimento, inevitavelmente a gente vai errar menos. Então, por isso que o batismo, para mim, não faz o menor sentido sendo feito numa criança. Cris, hoje tu não faz parte de uma religião. Não faço. Não quer dizer que eu venha condenar quem faz. Cada um sabe da sua vida. O que eu acho é que se eu tenho uma outra percepção sobre as coisas, eu posso sim passar para as pessoas que querem me ouvir, independente se elas respeitam esse posicionamento ou não. Apesar de eu acreditar que todos nós temos o direito de nos posicionar sobre certas coisas. Irão ter pessoas que não vão me ouvir, irão ter pessoas que vão me ouvir, irão ter pessoas que eu vou mudar a vida, irão ter pessoas que eu nunca fiz a menor diferença. Então, quando a gente não se apega a isso, até porque Jesus Cristo não se apegou a isso, e nós estamos falando do próprio Deus, a gente entende que o nosso processo ele é único, nós somos únicos, agradaremos ou não agradaremos, e tá tudo certo também. Só que eu acho que sim, eu não posso ter um tipo de pensamento, e se eu tenho cara e coragem para bater aqui, para dar aqui para vocês, de não fazer um vídeo como esse. E eu acredito também que mesmo uma pessoa estando na religião, ela não deve se limitar a um ritual, uma crença, sabe, tudo que limita ela, tudo que fecha ela. Porque isso acaba te colocando numa gaiola invisível. Isso te prende a dogmas que você não precisa seguir, né? Porque o Deus é um só, seja qual for a sua religião. E o que une as pessoas é o amor, é a compreensão e a empatia. Tem muita gente que acha que o significado do amor é só você ter um sentimento por alguém. E não, o amor ele vai muito além disso. O amor não é uma coisa que eu digo, eu sinto isso por ti, eu amo meu marido, eu amo meu filho. Não é somente isso. O amor é respeito, o amor é empatia, o amor é perdão. E também tem uma coisa muito bacana que muita gente ainda desconhece. O amor, ele tem que ter o equilíbrio entre duas pessoas, ele tem que haver a reciprocidade, não só uma se doar e a outra não. Então tudo isso tem uma bagagem muito específica nos nossos pecados, que é onde nos levam a ter o batismo. A Cris aqui já foi batizada na igreja católica, já batizou o filho dela. Se a Cris vier ter outro filho, a Cris não vai batizar, porque da Cris isso não quer dizer que você não possa fazer isso, tá? Não se sinta pressionado, não se sinta manipulado pela Cris, não. Eu só acho que as pessoas
principalmente as que estão na fase inocência, não têm essa consciência de pecado. E se você tem o desejo de, por exemplo, querer batizar o seu filho, seja em qual for a religião, se você quiser dar a oportunidade para o seu filho, quando crescer, ele escolher ou ela escolher o que gostaria de fazer, eu acho que é um ato mais bacana e respeitoso para com os nossos filhos. Porque quando a gente faz algo que o nosso filho nem vai lembrar e que para ele não faz nem sentido, sabe, eu acho que a gente priva, principalmente eles, né, por achar que eles não têm escolha, porque por achar que nós somos superiores. E nós aqui na Terra não somos superiores a ninguém. Nós estamos aqui para aprender e para evoluir. Então, repetindo só para a gente deixar uma coisa que eu acho muito importante frisar sobre o amor, que é o seguinte: o amor, ele é uma via de mão dupla, né? Então, por mais que eu me perdoe, que eu aprenda isso, por mais que eu perdoe o meu próximo, amar alguém não quer dizer que eu tenha que abrir mão da minha felicidade para estar em sofrimento com outra pessoa. Cris, por que tu tá metendo isso tudo aí dentro? Porque isso também faz parte do pecado. A partir do momento que eu entendo e sei separar as coisas, que não basta eu amar, não basta eu ter um sentimento pela outra pessoa, porque esse amor ele também transforma em raiva quando ele não é compreendido pela outra pessoa. Quando eu simplesmente convivo porque essa pessoa tem um grau de parentesco, porque é meu marido, porque eu tenho filhos com ele e blá blá blá, né? Quando ele me faz sofrer, aí já não é amor. É dependência, ou qualquer outra coisa que você venha a ter na sua vida. Cada um tem uma questão diferente. Então, quanto mais você entende, quanto mais você diferencia as coisas, entende que pecado é pecado, acertos são acertos, erros são erros, de que nós podemos, sim, ter a nossa própria escolha, viver a nossa vida, porque Jesus fez isso, né? Jesus não foi aceito pelos próprios familiares, vale lembrar aqui. Jesus picou a mula, ele foi, e nem por isso ele deixou de amar os seus familiares. E esse é um assunto que muita gente não compreende e acho muito difícil de compreender um dia, a não ser que a pessoa se abrir muito, muito abertamente para o autoconhecimento. Aí é uma outra questão, mas é uma pequena porcentagem que faz isso, tá? E eu acho que, infelizmente, quando as pessoas não param para pensar e para analisar o que tem por trás daquilo, o que é batismo? Tem gente que faz o batismo porque simplesmente é um ritual, mas o batismo ele vai muito além de um ritual. Ele vai além de você entender o que você fez. Ele faz você pensar. Ele faz você raciocinar. E o que as pessoas menos fazem hoje é pensar, raciocinar. Quanto mais as pessoas falam, menos elas pensam. Quanto mais elas pensam, menos elas falam. Deu pra entender a diferença? Então, deixando aqui, frisando mais uma vez, de que o batismo, na minha percepção, não deve ser feito em crianças, pelo fato das crianças estarem na fase inocência e nem vão se lembrar disso. Eu acho que a percepção deve ser feita quando a criança sai da parte da inocência para a consciência. Um dia chegaremos na onisciência, que é todo o conhecimento que Deus tem, né? Toda a inteligência de Deus. Seremos deuses também. Mas até que esse dia não chegue, temos que sim buscar a nossa própria evolução espiritual, mental, física, para que possamos evoluir o máximo possível aqui na Terra. E o batismo não necessariamente também precisa ser um ritual, tá bom? Ele pode ser feito de forma metafísica, de forma a fazer um Ho'oponopono, por exemplo. Ho'oponopono é uma prática de auto-perdão, né? De forma meditativa, onde eu possa perdoar as outras pessoas, estar em contato com a natureza, acender um incenso, sabe? Da forma como você acha melhor. Não precisa levar a sério tanto assim esse negócio de ritual, principalmente se você não tem religião, até porque isso vai te prender. O batismo, ele principalmente deve ser espiritual. Se você assistiu até agora e gostou, dá um like, dá uma compartilhada no vídeo aí, comenta aqui embaixo, que eu vou adorar ler os teus comentários aqui, tá bom? Os seus comentários, aliás, né? Tem mais de uma pessoa me assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau!